Então temos aqui, o gráfico a seguir representa a intensidade da corrente elétrica que passa por um fio condutor em função do tempo. Então nós temos aqui um gráfico, esse gráfico fornece corrente em ampere e tempo em segundo, certo? O módulo da quantidade de carga elétrica que atravessa uma seção transversal do fio condutor de 0 a 50 segundos é. Então veja bem, ele quer que a gente calcule na letra A o módulo da quantidade de carga. Então ele quer o ΔQ. Tá? Se a gente olhar aqui, corrente em função do tempo, o gráfico que nos fornece corrente em função do tempo, a área da figura desse gráfico, ela é numericamente igual à quantidade de carga. Então, na letra A, o que nós vamos fazer? Calcular a área do triângulo. 0 a 50, né? Nós temos uma área de um triângulo. Então, a gente vai fazer base vezes altura dividido por 2. Qual que é a base aqui? A base começa aqui e vem até aqui, ó, de 0 até 50. Essa é a base. Então, vai ser 50, que é a base, multiplicado pela altura. A altura, ela está aqui, ó, esse ponto que começa aqui no eixo, aqui no 0 e vai até o 4, né? Vai até o 4. Então, aqui vai ser 4. Então, 50 vezes 4 dividido por 2. 50 vezes 4 dá 200, né? 200 dividido por 2 dá 100. Então, a área é igual a 100. Se a área é igual a 100, então a carga é numericamente igual à área. Então, nós temos aqui 100 coulomb de carga. 100 coulomb de carga. Essa aqui é a resposta da letra A. Certo, gente? Vamos para a letra B agora. O que ele pede na letra B? A intensidade da corrente elétrica média no intervalo de 0 a 50. No mesmo intervalo, tá? No mesmo intervalo. Então, a intensidade de corrente média, nós podemos calcular pegando a variação da carga dividido pelo tempo, pela variação do tempo. Então, nós temos aqui carga é 100 e o tempo de 0 a 50 nos dá 50. Então, a nossa corrente média, 50 dividido, ou 100 dividido por 50, né? Nós temos aqui uma corrente de 2 amperes. Tranquilo? 2 amperes. Esse é um tipo de exercício bastante cobrado, viu? E é um exercício relativamente simples, né, gente? Tudo bem? Lâmpadas de luz ultravioleta são indicadas para higienização e esterilização de objetos e ambientes em razão de seu potencial germicida. Em outro processo de esterilização, uma lâmpada ultravioleta de potência 60 watts funciona sob uma diferença de potencial elétrico de U igual a 100 volts. A potência elétrica pode ser expressa em kWh, sendo 1 kWh igual a 1000 volts vezes 1 ampere, que é igual a 1000 watts. A corrente elétrica aí do circuito ali que alimenta a lâmpada é igual a... Então, o que ele quer que a gente calcule aqui é a corrente elétrica. Ele nos fornece aqui. Ele nos fornece a potência, que é de 60 watts. Ele fornece a diferença de potencial, que é de 100 volts. E pede para a gente calcular a intensidade da corrente elétrica. Então, a gente pode vir aqui, ó,
potência igual a tensão vezes corrente. 60 watts de potência é igual a 100 volts vezes corrente. 60 dividido por 100 é igual a corrente. Então a nossa corrente elétrica aqui vai dar 0,6 ampere. 0,6 ampere. Fácil, né? Vai ficar cada vez mais fácil, né, gente? Vamos focando aí, que a gente vai se desenvolvendo, né? E vai perdendo aí aquele medo, né? Então, letra B, 0,6 ampere. O gráfico mostra a intensidade da corrente elétrica que percorre o filamento de uma lâmpada incandescente em função da diferença de potencial aplicada entre seus terminais. Então nós temos aqui a corrente elétrica dada em ampere e aqui a curva característica, onde nós temos aqui no eixo X a diferença de potencial. A potência elétrica dissipada pelo filamento dessa lâmpada, quando ele é percorrido por uma corrente elétrica de 0,4 amperes, então ele quer que a gente calcule a potência elétrica dissipada. Nós temos o instante que ele está se referindo, 0,4 amperes. Olha, no gráfico ele não mostra, né, esse 0,4 amperes. Mas ele não mostra numericamente, mas ó, a divisão aqui, ó, 0,1, depois pula 1, seria o 0,2, 0,3, então 0,4 vai estar aqui, ó. Então isso vem até aqui nesse ponto, então nós estamos falando aqui, ó, de uma tensão de 2 volts. Então eu tenho uma corrente de 0,4 ampere e tenho aqui uma tensão de 2 volts. Então, para mim calcular a potência, eu faço tensão vezes corrente. Então, a potência vai ser tensão, que é 2, corrente, que é 0,4. Então, isso vai dar 0,8 watts. 0,8 watts de potência. 0,8 ou 0,80, né? Então a alternativa correta aqui é a alternativa E, 0,80 watts. Os profissionais de um posto de saúde promoveram uma atividade para orientar a comunidade local sobre a prevenção de doenças causadas por picadas de mosquitos. Eles exibiram um vídeo com a raquete para matar mosquito, mostrada na figura A. A raquete é composta de 3 telas metálicas, 2 externas ligadas ao polo negativo e uma central ligada ao polo positivo de uma bateria. No interior da raquete existe um circuito que amplifica a tensão para um valor de até 2 kV. 2 kV. E envia em forma de pulsos contínuos para a tela central. Um mosquito, ao entrar na raquete, fecha o circuito entre as telas e recebe uma descarga elétrica com potência de no máximo 6 watts, que produz um estalo causado pelo aquecimento excessivo do ar, responsável por matar o mosquito, carbonizado, né? Com base nas informações do exercício, do texto e nos conhecimentos de física, identifique o efeito responsável pelo aquecimento excessivo do ar e que mata o mosquito. Então veja bem, o efeito que justifica, né, responsável pelo aquecimento do ar é o chamado efeito Joule. Tá? O efeito Joule é a transformação da energia em energia térmica. Calcule a intensidade máxima da corrente elétrica que atravessa a região entre as telas da raquete.
Então, o que nós temos aqui? Né? No enunciado, ele forneceu para a gente aqui uma tensão de 2 kV, certo? Forneceu uma potência de 6 watts. E aí ele está pedindo aqui para a gente calcular o quê? A intensidade de corrente máxima. Então nós temos 2 kV, 2 kg, né? Vamos direto na fórmula. Vai, potência é tensão vezes corrente. Eu estou querendo calcular a corrente, então a potência dividido pela tensão vai ser igual à corrente, certo? Então a minha corrente, só vou inverter os lados, vai ser igual potência. A potência é de 6 watts, tá? Tensão, 2 kV. 2 kg é 2.000, tá? 2 kg é 2.000. Então a nossa corrente aqui vai ser 6 dividido, ó, 2.000 é 2 vezes 10 a terceira. Então eu vou dividir 6 por 2, vai dar 3. E 10 a terceira sobe, fica 10 a menos 3 ampere. Tá? Ou nós podemos também responder que a corrente é de 3 miliampere. Corrente elétrica é de 3 miliampere. Tudo bem, gente? Está acompanhando? Espero que sim, né? A gente vai seguindo aí. Então, para finalizar essa lista, né, inicial, né, a potência dissipada por um chuveiro elétrico é de 3.000 watts. Então, ele tem uma potência de 3.000 watts. O preço do quilowatt-hora em certa faixa de consumo é de 0,56 centavos. Então, 1 kWh custa 0,56 centavos. Como ele está relacionando quilowatt-hora aqui, eu já vou transformar essa potência aqui em quilowatt, tá? Divide por 1.000, então fica 3 kW. Bom, determinar o custo de um banho de 30 minutos de duração. Então, o nosso tempo é 30 minutos. 30 minutos equivale a meia hora, né? Divide por 60. Tudo bem? Então, vamos calcular o que ele pede, né? A potência, ela é igual à energia consumida ou o trabalho realizado, tá? Dividido pela variação do tempo. Então, como ele quer o custo, eu preciso saber quanto de energia ele consome, né? Então, eu vou pegar a potência vezes tempo igual a energia consumida. Então, primeiramente, eu vou descobrir quanto de energia ele consumiu. Potência 3, tempo meia hora. Então, aqui vai me dar uma energia, uma variação de energia de 1,5 kWh. Ele fornece aqui no enunciado que 1 kWh ele custa 0,56, ou seja, 56 centavos. Eu quero saber quanto custa 1,5 kWh. Quanto vale isso aí? Quanto eu vou gastar aqui? Vou chamar de X. Multiplica em cruz, né? Então vai ficar 1 vezes X, é X, igual a 1,5 vezes 0,56. E aí a gente chega à conclusão que o gasto de meia hora de banho vai ser de 84 centavos. 84 centavos. Certo? Tranquilo, gente? A gente vai seguindo aí. Estudem e refaçam os exercícios, tá?